Olá, aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Antes de começar, deixa eu dar um recado rápido. O nosso canal fez uma parceria com as empresas Cobra d'Água, Data System, Meu Crediário e Tidas Crediário para trazer um apoio ao varejo brasileiro, um apoio efetivo. Né? Então, o que nós fizemos? Através dessas empresas que estão patrocinando o projeto, nós disponibilizamos toda a nossa plataforma, todos os meus cursos de formação do varejo, por apenas o preço de um único curso. Ou seja, pelo valor de um curso, você acessa toda a plataforma durante um ano de maneira ilimitada. Curso para formação de gerente, curso para treinamento de vendedores, toda a área financeira, DRE, fluxo de caixa projetado, precificação, cálculo de ponto de equilíbrio, a parte de compras completa, enfim, né? Toda a formação de varejo pelo preço de um único curso, graças ao apoio dessas empresas. Então, não perca essa oportunidade, evidentemente que isso é por prazo limitado, mas é o que a gente consegue fazer para, de fato, trazer um apoio para o lojista. Né? Bom, vamos ao nosso tema de hoje. Eu quero falar sobre digitalização, sobre o digital no varejo. E por que eu quero trazer esse tema? Eu acho importantíssimo a gente debater nesse momento. Primeiro porque há uma confusão muito grande a respeito do que seja a digitalização do varejo. Né? A gente tem, pelo que eu tenho percebido, pelo que a gente conversa, pelo que a gente vê na mídia, né, o entendimento, basicamente, por parte dos lojistas e até de muitos consultores que estão aí no mercado aconselhando, é que digitalização é sinônimo de loja virtual, né, ou a venda virtual. E a digitalização, quando a gente fala de digitalização do varejo, eu estou há muitos anos no mercado, né, em torno de 30 anos já no mercado. Não parece, mas já é um bocado de tempo. Né? E eu quero fazer uma retrospectiva rápida aqui para que o lojista entenda, né, para que a gente, pelo menos, se questione do que nós estamos falando quando a gente fala de digitalização do varejo. Eu me lembro que quando você ia fazer um inventário numa loja, nossa, era caótico, você contava o estoque, porque tinha que imprimir uma planilha, era um mutirão, às vezes levava dias, contando item por item, anotando numa planilha, aquilo depois ia ser confrontado com o relatório de estoque para saber se havia divergências, código a código, ou seja, era quase impraticável, era quase inviável se fazer o controle de estoque através da contagem, né, do inventário físico do estoque para se ter certeza da posição do estoque. E aí entrou, eu me lembro, década de 90 e final da década de 80 para começo de 90, entrou o código de barras, que foi já promover uma revolução. Hoje eu atendo muitas redes de lojas que têm equipe de auditoria de estoque. Né? Numa noite, 3 ou 4 inventariantes com coletor de dados na mão coletam todo um estoque e é possível se ter a posição exata do estoque de mercadorias assim, de maneira muito rápida, muito simples. E já existe tecnologia de ponta hoje no mercado que ainda não chegou no varejo, pelo menos de forma disseminada, por uma questão de custo, mas a gente sabe que isso é tempo, que são as etiquetas de radiofrequência, né? A RFID, né? Radiofrequência de identificação por código, onde você vai apertar um botão, pronto, fez o inventário, ligou, desligou, contou todo o estoque, o checkout automático, né? Onde basta o cliente chegar ali e acionou o sensor, vai saber exatamente todos os itens que estão ali naquele checkout. Ou seja, isso é digitalização do varejo. Né? Eu fui gerente de uma administradora de cartão de crédito, isso lá no começo da década de 90, e eu me lembro da cartão de crédito, das maquinetas, mas eu estou falando não dos POS, eu estou falando das maquinetas decalcadoras. Né? Eu tenho certeza que, se você é jovem, talvez nem saiba do que eu estou falando, mas eram maquinetas que você tinha que colocar o cartão ali e decalcar, plec, decalcava o cartão, aquilo num comprovante carbonado, uma via era do cliente que ele assinava, outra via ficava na loja, se juntava aquele, né, o movimento do dia separava, cada bandeira tinha a sua maquineta, né, a sua decalcadora, Visa, Mastercard, American Express e assim por diante. Né? E no final do dia tinha que se formar os lotes, ia no banco depositar aqueles comprovantes para saber se o cartão era bloqueado, tinha algum bloqueio no cartão de crédito no momento de receber, tinha que se consultar um catálogo, né, que era enviado quinzenalmente para as lojas para que elas consultassem os cartões que estavam bloqueados para poder não receber, e assim por diante. Depois passou por telefone, tinha que consultar se o cartão podia receber ou não, se tinha algum bloqueio naquele cartão, para se ter uma ideia da evolução. Eu estou falando, isso é ontem, em termos de tempo, em termos de evolução, não é verdade?
Então, e quando a gente começa a analisar o tanto que o digital veio entrando já no varejo, não é? A gente fala hoje, quando a gente, estou pegando esse exemplo de meios de pagamento, hoje você tem o Pix, você tem as moedas digitais, né? Tem o PicPay aí e outras tantas que você que estão disseminadas, né? Que com o celular ali aponta no QR Code e você pagou, né? Transferência imediata. Você pode hoje montar catálogos de produtos através do WhatsApp Business, enviar para o cliente, manda um link, né, para receber com o cartão de crédito. Ou seja, o digital vem entrando de maneira assim forte, né, o próprio sistema. Né, o sistema, até pouco tempo atrás, era praticamente para controlar as vendas, fazer fechamento de caixa, o quantas a receber, o quantas a pagar, era quase uma agenda. Né? E hoje o sistema é tudo, você tem todos os controles, quando a gente fala de BI, o Business Intelligence, que você pode fazer uma coleta de dados e com isso, com toda essa informação digital, tecnológica, segmentar visões, como você quiser interpretar, enxergar a loja, os clientes, enfim, todos os dados hoje é possível você monitorar através de sistema, isso é digital. Eu me lembro também um pouco de história aqui, eu me lembro que se fazia cargas, né? Cada loja tinha o seu sistema, aí rodava durante o dia, isso era offline, rodava durante o dia, aí tinha que fazer uma carga para uma central, aquilo consolidava, aí que ia se conseguir enxergar o movimento das lojas, especialmente nas redes de loja. Né? Hoje é tudo em nuvem, tudo digital, você não tem mais nem servidor, né, nas lojas, qualquer equipamento com acesso à internet, hoje você loga no sistema, hoje através do celular se consulta, se monitora as vendas em tempo real, enfim. Né, e isso é digitalização do varejo. Então é importante entender o que é a digitalização do varejo. Né. Eu me lembro de outro. Eu fui empresário na área de tecnologia, tive empresa de sistema e conheço muito bem esse assunto. Né. Eu me lembro que, por exemplo, no meu sistema eu tinha um relatório de inadimplência por analista para as redes que trabalhavam com crediário. Né? Por quê? Para se abrir um crediário, antes você tinha uma analista de crédito, você tinha uma série de procedimentos, escanear documentos, consultar SPC, consultar Serasa, procurar informações de referência, procurar informações comerciais, para se montar, a partir disso, se avaliar um limite, etc, etc, etc. E hoje, inclusive, é um dos parceiros aqui desse projeto Apoiadores, que é a Meu Crediário e a Tidas Crediário, com inteligência artificial. Aliás, eu tinha um outro relatório que era monitoramento de tempo de abertura. Quanto tempo se levava para fazer uma análise? 20, 30 minutos. A gente se orgulhava de dizer assim, não, aqui o crediário é rápido, com 20 minutos você tem um crediário aberto e tal. Hoje, quando a gente olha com a inteligência artificial que é instantâneo, você aperta um botão e tem ali já disponível, com muito mais segurança, muito mais velocidade e muito mais econômica, muito mais barato você utilizar esse tipo de ferramenta hoje no varejo. Em síntese, quando a gente começa a olhar, a gente vê que o digital ele já é uma realidade e cada vez mais. Isso é uma coisa. A outra coisa é dizer assim, bom, o varejo, a loja física vai deixar de existir, porque agora o cliente só vai comprar pela internet. Então, isso não procede. Eu trago alguns exemplos concretos para a gente fazer pelo menos uma reflexão e um paralelo, uma comparação, para saber se procede esse tipo de pensamento. Eu me lembro que quando entrou o streaming, tipo Netflix, a determinação era, bom, agora vai acabar o cinema, porque não faz mais sentido as pessoas irem no shopping, irem numa sala de cinema, assistir filme, porque hoje ela tem disponível em casa, ela escolhe o filme que quer assistir, dentro de uma plataforma muito mais barato, e pode assistir a hora que quer, interrompe, volta, continua assistindo, etc, etc. Né? Então, um catálogo enorme de filmes para poder escolher, não ter que esperar, entrar em cartaz, determinado filme para ir no cinema assistir. Ou seja, havia uma decretação de que o cinema agora acabou. E o que a gente vê é ao contrário. A gente vê filmes todo ano batendo recorde de arrecadação, de crescimento. Né? A mídia está aí para mostrar, o Oscar está aí para mostrar que o cinema continua vivíssimo. Né? O streaming não acabou com o cinema. Porque as pessoas ainda querem ir no cinema, querem ir ao shopping, querem passear, assistir na tela grande, ter a emoção da sala de cinema. O que não significa que os equipamentos do cinema não tenham se modernizado, se digitalizado. Eu imagino como deve ser tecnológica hoje uma câmera de um diretor que trabalha ali na filmagem e os demais equipamentos de edição,
enfim, a tecnologia entrou, mas entrar é uma coisa, a outra coisa é dizer que o cinema vai acabar, que a loja física vai acabar, que agora se você não tiver na loja virtual, não é assim. Pode ser para alguns segmentos vão se adaptando, né, e se encontram melhor ali, se adaptam melhor ali, e outros não. Então, e outros são híbridos. Né? Então a tecnologia vai entrando, vai se disseminando, e às vezes ela vai acontecendo aos poucos, e a gente não percebe o tanto que já avançou, a não ser quando você faz alguns recortes de tempo assim, que aí fica muito visível, como esses exemplos que eu trouxe aqui. Quem está há mais tempo no comércio se lembra disso, desses detalhes que eu estou contando aqui. Eu poderia enumerar, passar horas aqui enumerando exemplos. Eu, particularmente, participei ano passado da Couro Moda, né, que é o maior evento da América Latina no segmento de moda, e a gente tinha um projeto lá chamado Varejo Tech Store, onde eu tive a honra de ser convidado, e o nosso canal participou junto com outras empresas, apresentando tecnologia de varejo. Então, espelho inteligente, onde você coloca no provador e ali o próprio cliente tem condições de consultar tamanhos, outras variedades, etc. e tal. Isso já é uma realidade, já tem empresas com o sistema de espelho inteligente instalado. Você tem sensores dentro da loja hoje que pode mapear áreas quentes, onde tem maior tráfego de clientes. O próprio sistema de controle de tráfego tem, através de sensores e outros equipamentos, eu mesmo ofereço através da minha plataforma um sistema de controle de tráfego manual, ele é em nuvem, usa a ferramenta de última geração, mas não é integrado, tanto que a gente oferece gratuito. Né? Se fosse sofisticado tecnologicamente, eu não teria condições de oferecer gratuitamente. Eu tenho mais de 3 mil lojistas hoje que utilizam esse sistema. Mas, quando a gente olha, são informações, é tecnologia que vai entrando no sistema, no varejo como um todo, né? Que muitas vezes o lojista nem se apercebe disso. Né? Que o mundo digital já é uma realidade. Agora, isso é uma coisa. Né? A outra coisa é a gente falar sobre loja virtual. Então, isso é um canal de vendas. Assim. Então, você tem a loja virtual, você tem o marketplace, você tem as redes sociais, você tem o omnichannel, é? Que é a integração desses canais. Bom, meu cliente pode comprar pela internet e retirar na loja, lá na hora, tocar no produto, provar, experimentar. E assim por diante. Quer dizer, existe uma evolução tecnológica. Mas ainda quando a gente olha, com todo o efeito da pandemia, por exemplo, qual é a participação das lojas virtuais no mercado como um todo, aqui no Brasil, pelo menos, a gente pode estimar algo em torno de 10, 12, dependendo da fonte de pesquisa, né, gira algo em torno entre 10% e 14% de participação do e-commerce nas vendas do varejo como um todo. O que é um número expressivo, com certeza. Mas significa que cerca de 90% ainda das transações são realizadas presencialmente. O cliente gosta de ir na loja, escolher os produtos, ser atendido por alguém que vai orientar, que vai apresentar alternativas, um plano de pagamento, né, e assim por diante. Né. Quando a gente fala do varejo de moda especificamente, com o crescimento na pandemia, está algo em torno entre 7% e 8%. Então, mais de 90% das transações ainda são realizadas na loja física, o que não implica que muitas lojas tenham que ir se digitalizando, se modernizando, ir se atualizando, sabendo utilizar as ferramentas digitais, tanto de comunicação, como de transação, como do próprio a interface com o mercado. Mas é importante entender que, independentemente do que seja com relação à digitalização, ao canal de vendas, ou a features, a equipamentos, a recursos que vai se utilizar em termos de digitalização e tecnologia na loja, existe uma coisa que é fundamental, que é aliás, antes disso, deixa eu até ir passando batida aqui, a minha plataforma é uma plataforma digital. Então, a gente hoje faz a capacitação de todos dentro de uma empresa, dentro de uma loja, de vendedores, de gerente de loja, do financeiro, de compradores, digitalmente. Hoje tem uma plataforma que você reúne, aperta um botão e faz a capacitação. Repete quantas vezes quiser, assiste, faz toda a interação com a formação, com a capacitação digitalmente. Não é? Então, é um mecanismo digital, é o digital dentro do varejo. Não é? Mas, independentemente de, como eu estava dizendo, independentemente do que seja, existe um fundamento que é pré-requisito, que é gestão. Não é? Se o empreendedor, se o lojista não entender como é que ele
arma a loja dele, como ele monta o mix ideal, como que ele define a cobertura adequada de estoques. A gente sabe que numa loja, né, você tem basicamente três grandes áreas de investimento. Não é? Ponto é instalações e estoque. Estoque representa cerca de 80% do investimento numa loja. Não é? A quarta área é capital de giro. Não é? Então a gente sabe que quando você vai olhar para uma loja, eu quero montar uma loja. Bom, eu preciso encontrar um ponto, geralmente os bons pontos você tem que pagar uma luva, não é? Uma taxa para você ter acesso àquele ponto, você precisa equipar, às vezes reformar um ponto, então você tem gastos, né, um investimento ali com instalações, e você precisa abastecer com estoque. E aí, quando a gente olha para isso, estoque é entre 70% e 80% do investimento numa loja é estoque. Então, a representatividade desse investimento é magnífica, é muito forte. Então, qualquer erro nessa área, a gente sabe que vai comprometer a rentabilidade da operação, a própria longevidade, que se começa a errar muito no estoque, começa a impactar no financeiro, impacta nas vendas. Não é? Como é que você vai fidelizar clientes se você não tem mercadoria legal, se o cliente entrar na loja e não encontra o que busca, ou por conta de estoque muito alto você não compra, e aí o cliente retorna na loja, não encontra novidades e ele vai procurar no concorrente. Então a gente sabe do impacto que é o investimento, a gestão de estoques. Né? Mas para isso precisa saber categorizar adequadamente. Hoje, se não fizer, o lojista que não fizer gestão por categorias, né, ele está fadado a cometer erros graves que vão impactar no financeiro, nas vendas, né, em todo o posicionamento mercadológico, a percepção que os clientes têm da loja, vão ser, isso tudo é impactado, né, por erros de estratégia nas compras. E a gente sabe que é mais difícil comprar do que vender. Né? Então, a capacitação da equipe, a formação do time, o layout de loja, quer dizer, tudo isso demanda conhecimento, capacitação, demanda gestão. A gente sabe da dificuldade que é a formação de pessoas. Né? Tudo a gente compra, menos pessoas. Pessoas, a gente o máximo que consegue fazer é tentar fazer uma boa seleção, um bom recrutamento, mas não é fácil. Os bons não estão ali na esquina esperando que a gente vá lá contratar. A gente precisa selecionar, mas mais do que isso, não só selecionar pessoas capacitadas, que é muito difícil encontrar, mas ter um bom sistema de engajamento, de envolvimento dessas pessoas, e especialmente de capacitação, de preparar essas pessoas para que elas realmente se sintam bem, se sintam dignas, se sintam motivadas, comprometidas com o projeto e, acima de tudo, consigam entregar resultados de excelência. Então, isso é com capacitação, isso é com estratégia, isso é com um procedimento adequado que o lojista precisa conhecer. Não adianta reclamar, a gente ouve muita reclamação disso, reclamação daquilo, mas se reclamar resolvesse, a gente faria uma rodinha aqui, reclamaria bastante e pronto, os problemas acabaram. Mas não é reclamando que as coisas resolvem, não é agindo corretamente, tendo uma boa estratégia. Então, eu vejo muito lojista, e eu falo isso por experiência, cometendo erros grosseiros na área financeira, na área de compras, na estratégia de vendas, às vezes limitando vendas por conta de dar o foco indevido, por não fazer uma gestão adequada, não saber fazer uma emulação de cenário através de um DRE projetado, simulado, tentando entender como é que ele pode fazer para adequar, para elevar ticket médio, não é? Para que ele consiga faturar mais, aproveitar melhor esse movimento que ele já tem. Não é? E isso é com estratégia, é sabendo apurar resultados, projetar resultados, saber o que aquilo representa, qual é o impacto que aquilo traz, sabendo precificar corretamente, calcular o seu ponto de equilíbrio, saber quais são as suas despesas fixas, as variáveis. Isso é fundamental. Hoje é o que faz a diferença nos resultados de uma loja. Não é? E mesmo a expansão, a gente sabe que eu vejo muito lojista expandindo rede e vai abrindo loja, e você pergunta qual é o payback dessa operação, você fez a projeção, qual é o tempo de retorno, qual é a demanda de capital de giro, né? E não se faz, vai muito no olho, no feeling. A probabilidade de errar é grande quando você não tem um projeto bem alinhado. Em síntese, então quando a gente traz a questão do digital, eu mesmo aqui no canal tenho batido muito nesse ponto, tenho trazido alternativas para a gente fazer reflexões. Não é? Uma coisa é chegar no mercado em tempos de pandemia, com loja fechada, claro que eu preciso criar alternativas e fazer essa reflexão e pensar quais são as alternativas, como é que eu consigo chegar nos meus clientes ou fazer com que meus clientes cheguem até mim, como é que eu consigo
finalizar minhas vendas, como é que eu consigo entregar, como é que eu consigo repor essas mercadorias e etc. Isso é uma coisa, pode ser momentânea, é o exemplo que eu dou, está acontecendo um incêndio, então eu preciso apagar o fogo, é uma emergência, aconteceu agora, é inesperado, a gente não tinha como prever isso, mas é uma prioridade que eu preciso resolver. Não significa que eu vou passar a minha vida apagando incêndio, é uma coisa diferente, então é importante entender isso tudo. Em resumo, quando a gente faz uma análise sobre o que é o digital no varejo, o digital é tudo isso que eu falei e muito mais. Então é importante a gente entender como é que o varejo vai se modernizando. Não é? Eu preciso conhecer essas ferramentas, eu preciso ir me adaptando aos poucos e entender que o cliente gosta de bom atendimento, de boas mercadorias, de preços competitivos, de bons planos de pagamento. Para isso eu preciso ter uma equipe capacitada na linha de frente, para que eu dê show realmente de atendimento. Não tem coisa mais prazerosa do que você entrar numa loja e ser muito bem atendido. Mas não só no sentido da gentileza, não é? Daquele vendedor, daquela vendedora agradável que está ali comigo, mas que me saiba apresentar sugestões adequadas, que entenda o que eu estou buscando, que consiga me apresentar opções de pagamento que me permita comprar mais do que eu pensava que poderia comprar ali, mas por conta de uma solução que encontra, eu acabo levando tudo o que eu gostei, e assim por diante, me orientando como é que eu uso, o que é mais adequado. Não é? Isso é maravilhoso. Um gestor que consiga engajar o time, distribuir as tarefas, capacitar as pessoas, manter uma loja arrumada, manter esse relacionamento com os clientes, não é? As compras perfeitas, equilibradas, permitindo. A gente sabe que o que dá lucro numa loja é giro, não é markup. Não é? É claro que eu tenho que ter o máximo de markup, no máximo giro, mas se eu tiver um markup alto e a mercadoria não roda, não é? Quando esse é um mantra aqui, eu sempre estou batendo nesse ponto. Mercadoria, quando entra, é problema. Quando chega, é conta para pagar. Essa mercadoria pode envelhecer, e envelhecendo ela vai desvalorizar, eu vou ter que dar desconto, as minhas margens vão estreitar. Né? Então, quando que a mercadoria dá lucro? Quando ela entra e sai. Então, eu preciso potencializar meu giro. Esse é um desafio absurdo. A gente sabe que esse talvez um dos uma das áreas mais complexas do varejo eu tenho que ter a menor cobertura possível, não é? E, ao mesmo tempo, não ter rupturas de estoque, não perder venda por falta de mercadoria. Especialmente quando a gente fala do varejo de moda, não é? Onde você tem grades de tamanho, cores e modelos. Então, você primeiro precisa entender quais categorias de cada departamento da loja você vai trabalhar, que amplitude que você vai dar, né? Quantas categorias você coloca ali. E dentro de cada categoria, a profundidade. Quantos modelos eu vou trabalhar, de quais faixas de preço, e depois eu preciso abrir isso em grades de cores e grades de tamanhos. Para cada um daquilo eu preciso ter a grade de tamanho. Então, isso é uma exponencial. Quando você coloca isso matematicamente, isso projeta um inchamento do estoque. E quando você incha estoque, o que você compromete? O giro. Né? Esse capital investido ali leva muito mais tempo para rodar. Então, dimensionar isso adequadamente é conceito técnico, não é achismo. Precisa entender sobre isso. A partir do momento que o lojista começa a entender sobre isso e começa a fazer um bom planejamento, dimensionar adequadamente as suas verbas de compras, fazer a gestão por categorias, a gente sabe que tem determinadas categorias que são muito mais representativas no faturamento, e nem sempre as que são mais representativas no faturamento são as mais representativas na lucratividade. Às vezes vende muito, mas tem uma margem mais estreita, porque o produto de combate, de muita concorrência, ou de porta de loja, como a gente chama, né, produto de vitrine. E aí, como dimensionar, como dar o espaço adequado, que cobertura que eu vou trabalhar. Né? Então, isso são conceitos técnicos. Então, por mais que você tenha, que você se atualize tecnologicamente, mas se a gestão está errada, né, provavelmente não vai resolver, você não vai conseguir ser competitivo. Então, é a junção disso tudo, entender isso tudo, é que vai fazer com que você consiga competir com excelência, não é? Consiga ocupar os espaços que a gente merece. Não é? A gente empreende para ser bem-sucedido. E quando a gente é bem-sucedido, a gente gera emprego, a gente distribui renda, a gente movimenta toda a máquina. Não é verdade? Então, como é importante a gente ser bem-sucedido? Então é isso. A reflexão que eu quero trazer é: calma, entenda o que é a digitalização, o que é ser digital no varejo, usufrua da tecnologia, porque hoje ela está disponível, mas é preciso entender da tecnologia, saber quais são mais adequadas ao meu negócio, e mais do que nunca, eu preciso me capacitar na gestão do meu negócio. Não é? É isso que vai fazer a diferença nos resultados finais. E aí faz todo o sentido
esse projeto que a gente trouxe, essa parceria que a gente desenvolveu aqui no canal com essas empresas, com a Cobra d'Água, com a Data System, com a Meu Crediário e com a Tidas Crediário, no sentido de trazer a capacitação, é fundamental. É tão importante quanto ter um bom ponto, quanto ter boas mercadorias, ter uma equipe, é ter capacitação na gestão em todas as áreas. Não é? A empresa é um conjunto de engrenagens onde todas precisam estar sincronizadas e bem alinhadas, funcionando bem. Uma que trava, ela vai impactar na máquina toda, e isso se reflete em perda de competitividade, em perda de lucratividade, em perda da capacidade de estar ali no mercado, gerando os resultados que poderia gerar. Concorda comigo? Então é isso. Não deixe, eu vou deixar aqui o endereço, não deixe de entrar, de olhar, de aproveitar. É uma oportunidade por tempo limitado, a gente não tem como sustentar isso por muito tempo, não é? Mas é a maneira que nós encontramos de apoiar o varejo brasileiro, não é? Trazendo de fato conteúdo relevante, prático, que você consiga de imediato já começar a usufruir e capacitar o time em todas as áreas para que consiga competir com excelência e atravessar esses momentos difíceis. E a gente tem um horizonte aí, com certeza, de um bom tempo ainda que se controle a pandemia, a gente sabe que isso causa um impacto muito grande, a renda cai, né, os investidores seguram, então isso leva um certo tempo para a retomada. Então é importante a gente estar preparado para isso, capacitado, para que consiga competir com excelência e sair fortalecido, aproveitar para organizar a casa, capacitar as pessoas, ajeitar em todas as áreas, para que realmente a gente, quando retome com excelência e a partir daí promova os crescimentos que a gente merece. Beleza? Então é isso. Te vejo por aí. Um grande abraço.